Hoje eu vim aqui gravar um vídeo para falar um pouco da minha história com a bariátrica, né? Eu fiz a bariátrica há 15 anos atrás, em 2005, e o meu objetivo para fazer a bariátrica era porque eu queria ter uma gravidez saudável, eu queria engravidar, e o meu objetivo foi alcançado, né? Eu pesava 120 quilos e eu fui obesa praticamente a minha vida toda, desde os 11 anos. Tive alguns episódios de emagrecer bastante, com dietas bem malucas. Teve uma vez que eu fiquei um mês comendo só maçã e perdi 10 quilos, né? Mas eu realmente a vida toda praticamente fui obesa, né? E aí em 2005 eu fiz a bariátrica, e aí em 2006 o médico me liberou e aí eu fiquei grávida. Não sei cientificamente se isso tem fundamento, mas dizem que a pessoa, quando faz bariátrica, logo após, ela fica mais fértil. E realmente, 15 dias depois eu fiquei grávida, né? Quando o médico me liberou para engravidar. E aí eu tive uma gravidez super tranquila, não tive nenhum problema, porque antes eu tinha pressão alta, eu tinha diabetes, tinha gordura no fígado, eu tinha uma série de outros problemas, e realmente eu tive uma gravidez super tranquila. Às vezes as pessoas me perguntam, né, se eu fiquei com alguma sequela, né, da bariátrica. Não, para mim a bariátrica realmente foi muito tranquila, mas eu segui exatamente tudo que o médico falava. O médico falou que são 39 dias bebendo só líquido, eu fiquei 39 dias. Eu lembro que teve até uma festa que eu fui, que o médico na verdade me deu 40 dias para ficar no líquido, e eu fui numa festa com 39 dias. E as pessoas perguntaram: "Ah, mas é amanhã já, qual o problema?" Não, se o médico falou é amanhã, é amanhã. E eu levei minha marmitinha com os meus líquidozinhos, né? Realmente fiz tudo que o médico mandou durante todo o período da minha recuperação. Até hoje, quer dizer, tem 15 anos, eu não fiquei com sequela. Eu tenho algumas coisas assim, ó, por exemplo, em 15 anos eu já tomei injeção de B12 e de ferro, mas foram 3 vezes, então eu considero que em 15 anos é pouco, né? Eu não faço ingestão diária de nenhuma vitamina, não tenho que repor. No período de um ano eu tomei, e aí logo como eu engravidei eu também tomei, mas hoje em dia, né, eu não preciso mais. As pessoas me perguntam muito sobre dumping, eu realmente só tenho essa sensação, porque o dumping é uma sensação que você vai desmaiar, que você vai morrer, você começa a suar frio. Eu tenho, se eu ficar muito tempo de jejum e na hora que eu quebrar o jejum, for com algum alimento que tem um índice glicêmico muito alto, por exemplo, até uma tapioca. Então, se a tapioca for só a tapioca, eu posso ter isso depois de uma hora, como se fosse uma digestão muito rápida. E se eu comer a tapioca com queijo, com ovo, alguma proteína junto, aí eu não tenho nada, né? Mas eu conheço várias pessoas que ficaram com várias sequelas. Tem gente que não come fruta, tem gente que não come carne, eu não tenho nada disso. O que eu tenho se eu ficar nervosa, muito nervosa, na hora que eu tô comendo, é como se a comida entalasse aqui. E você vê, tem 15 anos, e eu já consegui até engordar tudo. Não sei nem se é emocionalmente que entala ou não, né? Não sei realmente afirmar isso. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Você não tentou outras coisas antes da bariátrica? Na verdade, eu tentei tudo. Tudo que vocês puderem imaginar, eu tentei. Todas as dietas eu conheço, todas as dietas eu já fiz, e muitas eu tive sucesso. Mas eu não consegui manter depois, né? Então, assim, não é que a dieta não dá certo. Ela deu durante muito tempo. Mas, assim, eu emagrecia o objetivo que eu queria e depois eu voltava tudo, né? Então, já fui pra spa, assim, realmente todas as dietas. Só que eu acho que não adianta só a dieta e não adianta só exercício. A gente tem que mudar a nossa relação com a comida. E a minha relação com a comida é uma relação de uma dependência, né? Quando a gente fala de compulsão, compulsão por alimento é igual a uma compulsão por uma droga, o corpo fica naquela dependência, né? Disso, como se você só conseguisse se reerguer se você tivesse aquilo, né? E desde pequena eu sempre usei o alimento como alguma coisa que me preenchesse. E por isso eu acho que é tão difícil, né? Muitas pessoas vão se identificar com o que eu tô falando, porque às vezes as pessoas na sociedade
ai, apontam, né? Que gorda, preguiçosa. Se fizesse uma academia, se parasse de comer tanta besteira. Mas é uma coisa como se fosse maior que a gente, né? E aí a gente tem que buscar ver o que que a gente consegue substituir para preencher, porque a comida não pode fazer isso, porque a comida ela preenche, mas ela também estraga, né? A gente vem depois uma culpa, a gente se acha ruim, a gente fica para baixo, a gente não consegue emagrecer, a gente se acha um perdedor, porque a gente não consegue emagrecer, né? Como se a gente fosse menos, porque pra gente isso é difícil. Então eu fiz a bariátrica com 120 quilos, cheguei a 75 quilos, né, depois da bariátrica. Aí eu engravidei, tive meus 2 filhos, fui morar fora. Em 2014 eu cheguei a 100 quilos novamente. E aí, quando eu cheguei em 100 quilos, é interessante porque eu levei um susto. Eu lembro uma foto que eu vi de uma festa de aniversário que eu tinha ido lá no Canadá. E na hora que eu olhei, eu falei, nossa, mas eu engordei tudo da bariátrica, porque eu não me pesava. E aí eu cheguei em casa e resolvi me pesar. Na hora que eu vi 100 quilos, passei a noite em claro pensando todas as soluções, pesquisando no Google todas as soluções possíveis. Se eu podia fazer outra bariátrica, se eu podia botar balão, qual era uma solução milagrosa e rápida para resolver o meu problema. Quer dizer, ninguém engorda, que nem eu engordei, né, de volta, 25 quilos de um dia para o outro, né? 8 anos engordando. E aí eu queria, em um mês, voltar aquilo. É impossível, né? Mas assim, é uma ansiedade tão grande que você quer achar uma solução milagrosa. Eu decidi fazer dieta, fiquei bem focada mesmo. Talvez tenha sido a vez que eu fiquei mais focada. Eu fazia as minhas marmitas, porque a minha família toda não estava de dieta. E eu adoro cozinhar, então eu fazia pão, eu fazia bolo, eu sempre fiz muita comida assim que eu gosto de cozinhar. E aí eu fiquei focada, fazia a minha comidinha, eu dividia em potinhos, deixava congelado para também não ficar enjoada comendo sempre todos os dias aquilo, e ia revezando que eu ia comendo. E comecei a botar um monte de canal do YouTube que fazia atividade física e comecei a fazer em casa mesmo. E aí em 6 meses eu emagreci 25 quilos e voltei para os meus 75, que era quando eu tinha feito a bariátrica, né? Com 75 quilos eu voltei para o Brasil e descobri, aqui no Brasil, porque eu fiz a minha bariátrica no Brasil, eu descobri que quem faz bariátrica, que o convênio paga a cirurgia plástica reparadora. Na verdade, eu fiz 2 plásticas, né? 2 cirurgias. Uma eu fiz braço, seio e barriga, e aí na segunda eu fiz perna e um pouco aqui das costas. Como o meu braço ele tinha aberto, ficou um pouco largo a cicatriz, eu refiz um pedaço, só porque eu tinha entrado já no centro cirúrgico, porque eu não iria entrar só por causa disso, né? É, eu fiz a primeira em novembro de 2015 e a segunda eu fiz em junho de 2017. Foram cirurgias longas, né? Porque foram muitas horas de cirurgia. Não me arrependo, mas eu não sou aquela pessoa que fala assim, ah, agora eu vou entrar, vou fazer isso. Não. Não tá perfeito o meu corpo e talvez nunca fique, né? Talvez não vai ficar, porque eu nunca vou ser uma pessoa que teve um corpo de uma pessoa que nunca engordou, que nunca fez, né, fez cirurgia e ficou com a cicatriz. Eu prefiro ficar com a cicatriz do que com a pele solta, mas são opções, né? Não adianta eu querer voltar no tempo e querer ter um corpo que não tenha nenhuma marca, né? Hoje, quando eu vejo as fotos de quando eu tinha 120 quilos, eu penso, meu Deus, não é possível que eu não me enxergava desse jeito, né? Não me enxergava. E ao mesmo tempo, hoje eu peso 65 quilos. Por vários momentos eu não me enxergo. Então, se eu comparar 65 para 120, óbvio que eu sou hoje muito mais magra. Mas quando eu me vejo no espelho, eu me acho mais gorda hoje do que quando eu pesava 120 quilos.
é uma distorção muito grande. Então, pra mim é um exercício diário, assim, todos os dias me olhar, todos os dias, mesmo eu tendo feito plástica, eu valorizar até todas as minhas conquistas, né? Porque eu não vou ficar perfeita igual uma pessoa que nunca foi obesa, igual uma pessoa que não teve que fazer plástica em tudo, uma pessoa mais jovem. Mas eu me reconhecer com 44 anos, com uma ex-obesa, com uma pessoa cheia de cicatriz, mas ok, né? Eu reconheço, eu valorizo e estou satisfeita com isso. Quero melhorar? Acho que a gente sempre tem que querer melhorar, mas isso não pode ser o desespero meu diário, né? De querer estar perfeita. E hoje, às vezes, eu tiro alguma foto, né? E aí eu olho e falo, nossa, como eu tô magra. E aí as pessoas riem em volta de mim e falam, cara, mas você tá magra. Eu ainda não consigo me enxergar magra. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, é mudar um pouco a relação que a gente tem com a comida, a comida deixar de ser a artista principal, né? Isso não pode ser o foco e o centro da minha vida, nem de coisas boas, nem de coisas ruins. E são momentos de reflexão e de interiorizar realmente essas dificuldades, né? Até porque senão a gente vai trocar a compulsão. Eu deixo de ter compulsão pela comida e vou ter compulsão por compras, vou por bebida, vou, né? E então assim, o que que essa compulsão tá tentando me mostrar? É que eu preciso mudar em algumas coisas, né? A minha relação com algumas coisas precisam ser diferentes. Então eu acho que é um momento muito interno de cada um, né? Eu fiz muitos anos de terapia, eu acho que isso me ajudou muito, sem sombra de dúvidas, né? Mas não adianta a gente ir para terapia se a gente não quiser entrar no processo terapêutico. São duas coisas completamente diferentes, né? Uma coisa é a pessoa faz terapia, a pessoa até toma remédio, faz um monte de coisa, mas se ela não quiser entrar no processo terapêutico e se curar, não adianta, ela pode ficar o resto da vida fazendo terapia, tomando remédio, enfim. Então eu acho assim que, principalmente como mãe, é uma preocupação grande minha, porque como que eu vou ensinar os meus filhos a ter uma autoestima boa se eu não tenho? Como que eu vou ensinar meus filhos a terem uma autoimagem correta e não distorcida se eu só tenho distorcida? Como que eu vou ensinar que a comida faz parte do nosso dia a dia, mas isso não tem que ser o centro. Se pra mim passa a ser uma coisa de compulsividade, né? Eu acho que é isso, espero ter ajudado, que alguém precisar pode escrever aí as perguntas que eu puder, eu vou respondendo, tá bom?